Existem planetas tão extremos que parecem saídos de um pesadelo, os mundos de ferro fundido. Em suas superfícies, as temperaturas são tão altas que as rochas derretem e até o metal pode chover do céu. Esses lugares infernais, longe de serem simples raridades, são fundamentais para entender como se formam e evoluem os planetas no universo. Hoje exploraremos o que são, como nascem e por que se tornaram um dos enigmas mais fascinantes da astronomia moderna. Os planetas de ferro fundido são, em essência, mundos onde o metal se encontra em estado líquido, criando uma paisagem grotesca e fascinante. Imagine uma esfera brilhante, forjada no coração de um forno estelar, onde as temperaturas são tão altas que o ferro derrete, formando oceanos de lava e rios de metal fundido. Este é o ambiente em que esses planetas existem, um lugar onde o calor extremo e a pressão esmagadora são a norma. A relevância desses planetas na astronomia reside no fato de que oferecem uma janela única às condições que prevalecem no cosmos. Como se formam? Que história contam sobre a evolução dos sistemas planetários? A composição e estrutura desses mundos nos ajudam a decifrar os segredos do universo, desafiando nossas ideias preconcebidas sobre o que pode existir além do nosso próprio sistema solar. Ao falar de planetas de ferro fundido, é impossível não pensar em sua formação. Esses mundos muitas vezes nascem de situações extremas, onde a proximidade a uma estrela pode derreter sua superfície, tornando os mundos infernais. A gravidade, o protagonista esquecido nesta história, desempenha um papel crucial. Como influencia a forma e a composição desses planetas? A resposta a essa pergunta não só nos leva a entender a natureza dos planetas de ferro fundido, mas também a refletir sobre a gravidade em si mesma e sua influência no universo. O calor extremo que reina na superfície desses planetas é outro aspecto que não podemos ignorar. As temperaturas podem ultrapassar 1000 graus Celsius, criando um ambiente onde a vida, tal como a conhecemos, seria simplesmente impossível. Mas o que ocorre nesses mundos? A lava irrompe em erupções violentas e as explosões de gás são comuns. Essas condições extremas constituem um laboratório natural que poderia oferecer pistas sobre a química e a física em outros cantos do universo. Na busca por exoplanetas, os astrônomos identificaram vários exemplos de planetas de ferro fundido. Cada um deles conta sua própria história, desde sua descoberta até as características que os tornam únicos. O que esses mundos nos dizem sobre a diversidade dos planetas no universo? E mais importante ainda, que implicações tem para a nossa compreensão de como se formam os sistemas planetários? Comparar os planetas de ferro fundido com outros tipos de planetas, como os gasosos e rochosos, revela ainda mais a complexidade do cosmos. Enquanto os planetas gasosos são enormes e compostos principalmente de hidrogênio e hélio, os planetas rochosos são mais familiares para nós. No entanto, os planetas de ferro fundido são um lembrete de que a natureza pode ser muito mais estranha do que imaginamos. A atmosfera, ou a falta dela, nesses mundos infernais é outro aspecto intrigante. Alguns planetas de ferro fundido podem não ter atmosferas, enquanto outros podem ter camadas finas de gases tóxicos. Como isso afeta seu meio ambiente e as possibilidades de vida? Embora a resposta pareça negativa, a ciência sempre nos surpreende e quem sabe que descobertas nos aguardam no futuro. A magnetosfera, esse escudo invisível que protege muitos planetas da radiação, também tem seu lugar nesta história. Nos planetas de ferro fundido, a presença e a força da magnetosfera podem variar drasticamente. Que papel desempenha na proteção desses mundos infernais? A resposta pode ser fundamental para entender como esses planetas interagem com seu ambiente estelar. A radiação estelar é um inimigo formidável para os planetas próximos às suas estrelas. Os efeitos dessa radiação podem despir um planeta de sua atmosfera e afetar sua superfície. O que isso significa para os planetas de ferro fundido e sua possível habitabilidade? Embora pareçam inóspitos, cada descoberta sobre esses mundos nos oferece uma nova perspectiva sobre as condições que podem permitir a vida em outros lugares do cosmos. A geologia dos planetas de ferro fundido é um capítulo fascinante por si só. Com uma paisagem marcada por fluxos de lava e atividade vulcânica, esses mundos apresentam características geológicas que são realmente únicas. Que segredos se escondem sob sua superfície ardente? À medida que os cientistas estudam esses mundos, se aproximam de responder perguntas sobre como se formam e evoluem os planetas no universo. Por fim,
Ao focarmos em Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol do nosso sistema solar, encontramos um caso de estudo fascinante. Embora não seja um planeta de ferro fundido no sentido extremo, apresenta características que o aproximam desses mundos infernais. Que semelhanças e diferenças existem entre Mercúrio e os exoplanetas de ferro fundido? Essa comparação pode oferecer valiosas lições sobre a formação planetária em sistemas solares distantes. Os planetas de ferro fundido são mais do que simples curiosidades astronômicas. São um lembrete da diversidade e complexidade do universo. À medida que avançamos nesta exploração, ficará claro que cada descoberta neste campo não só expande nosso conhecimento, mas também nos convida a questionar nossa posição no vasto cosmos. A busca por respostas sobre esses mundos infernais é, em última análise, uma busca por nosso lugar no universo. Os planetas de ferro fundido são verdadeiros titãs da natureza, mundos onde o metal líquido e o calor extremo se entrelaçam em uma dança caótica. Mas o que são exatamente esses planetas que soam tão fascinantes e aterradores ao mesmo tempo? Em essência, um planeta de ferro fundido é um tipo de planeta rochoso que, devido à sua proximidade com sua estrela-mãe e às condições extremas que isso implica, chegou a um estado onde grande parte de sua superfície se encontra na forma de metal derretido. Em vez de ser um lugar onde a vida poderia prosperar, esses mundos são mais como um inferno na Terra, onde a temperatura e a pressão são inimaginavelmente altas. Um aspecto que distingue os planetas de ferro fundido de outros tipos de planetas é sua composição. Enquanto os planetas terrestres, como a Terra, são formados por uma mistura de metais e silicatos, os planetas de ferro fundido têm uma alta concentração de ferro e outros metais pesados. Imagine um mundo onde o ferro, em vez de ser um sólido frio e duro, se comporta como um líquido incandescente, fluindo e borbulhando sob um céu ardente. Essa peculiaridade não apenas afeta a aparência desses planetas, mas também influencia sua geologia e sua interação com o ambiente espacial. A formação desses planetas é um processo fascinante e complexo. Nos primeiros dias de um sistema solar, quando os planetas estão se formando, os materiais que os compõem se agrupam no que é conhecido como um disco protoplanetário. No caso dos planetas de ferro fundido, esses corpos se formam em zonas próximas à sua estrela, onde o calor intenso provoca o derretimento dos metais. Assim, o que poderia ter sido um planeta rochoso se transforma em um mundo infernal, onde o ferro se agita como um oceano de lava. Se a gravidade pode ser considerada a força invisível que mantém tudo unido, nos planetas de ferro fundido, ela desempenha um papel crucial. Quanto mais perto está um planeta de sua estrela, mais forte é a gravidade que atua sobre ele. Essa força não apenas afeta sua forma e tamanho, mas também determina a maneira como os materiais se distribuem em seu interior. Em um planeta de ferro fundido, a gravidade pode fazer com que os metais mais pesados afundem, criando um núcleo denso e líquido que, por sua vez, pode influenciar a atividade geológica do planeta. As temperaturas na superfície dos planetas de ferro fundido são assombrosamente extremas. Imagine caminhar em um dia quente de verão, mas multiplicado por 1000. Nesses mundos, as temperaturas podem ultrapassar 1500 graus Celsius. Esse calor intenso não apenas transforma o ferro em um líquido ardente, mas também altera a atmosfera, se é que existe alguma. A falta de uma atmosfera estável pode fazer com que esses planetas enfrentem condições ainda mais desafiadoras. Falando em atmosferas, a maioria dos planetas de ferro fundido não possui uma atmosfera densa como a nossa. Em vez disso, o que poderia ter sido uma atmosfera é arrastado pela intensa radiação de sua estrela. Isso gera um ambiente hostil, onde as possibilidades de encontrar água ou elementos que possam sustentar a vida são praticamente nulas. Você consegue imaginar um lugar onde nem mesmo o ar pode se sustentar? A magnetosfera, esse escudo que protege os planetas da radiação cósmica, também se apresenta de maneira diferente nos planetas de ferro fundido. A intensa atividade de seu núcleo líquido pode gerar campos magnéticos, mas em um ambiente tão extremo, até mesmo esses podem se comportar de forma incomum. Isso significa que os planetas de ferro fundido podem ter magnetosferas fracas ou instáveis, o que os torna ainda mais vulneráveis aos ventos solares. Ao falar de radiação, é importante considerar como ela afeta esses mundos de ferro fundido. A radiação estelar, que pode ser devastadora, impacta diretamente a superfície e pode provocar reações químicas nos materiais que a compõem. Isso levanta perguntas intrigantes sobre a habitabilidade.
Pode existir alguma forma de vida em um lugar tão hostil, ou estamos observando mundos que nunca poderiam abrigar vida? A geologia dos planetas de ferro fundido é igualmente impressionante. Com sua superfície coberta de fluxos de metal líquido e costas de magma, esses planetas apresentam uma paisagem que desafia a imaginação. Os vulcões podem estar constantemente ativos, lançando jatos de metal derretido no espaço. As características geológicas desses mundos são testemunhas de um passado tumultuado, onde cada erupção e cada mudança na temperatura contam a história de sua formação. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol em nosso sistema solar, é frequentemente utilizado como um caso de estudo. Sua composição rica em ferro e sua proximidade com nossa estrela o tornam um ponto de comparação interessante com os exoplanetas de ferro fundido. Assim como eles, Mercúrio apresenta temperaturas extremas e uma superfície marcada por impactos. Mas o que o torna diferente desses mundos distantes? A resposta pode estar em como se formaram e em sua história evolutiva. Os cientistas desenvolveram métodos engenhosos para detectar planetas de ferro fundido. Através da observação de trânsitos, onde um planeta passa na frente de sua estrela, podem inferir a composição e características desses mundos infernais. Embora esses métodos sejam complexos, permitem que os astrônomos vislumbrem um universo cheio de planetas estranhos e fascinantes. A descoberta dos planetas de ferro fundido levou a uma reavaliação de nossas teorias sobre a formação planetária. Esses mundos, que desafiam as expectativas, sugerem que o universo é um lugar mais diverso e dinâmico do que pensávamos. À medida que exploramos mais, cada nova descoberta nos oferece uma visão mais clara sobre como os planetas se formam e evoluem. Em conclusão, os planetas de ferro fundido são um fascinante lembrete da diversidade do universo. Com sua composição única, temperaturas extremas e um ambiente hostil, oferecem uma janela para os processos que moldam os corpos celestes. À medida que continuamos a explorar, a história desses mundos infernais nos leva a questionar não apenas a natureza do universo, mas também nossa própria existência nele. Se você está gostando desta viagem pelo universo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Obrigado por fazer parte desta odisseia espacial. A formação dos planetas de ferro fundido é um processo fascinante que combina a química cósmica, a gravidade e a história do universo. Para entender como se criam essas esferas infernais, é essencial adentrar no contexto do espaço onde se originam. Você já se perguntou como um planeta pode se tornar um mundo de metal fundido? A resposta está nas condições extremas que ocorrem em certos ambientes estelares. Primeiro, imaginemos o nascimento de uma estrela. No centro de uma nuvem de gás e poeira, a gravidade começa a agir, atraindo matéria para si. À medida que essa matéria se aglomera, as temperaturas e pressões aumentam e, eventualmente, uma fusão nuclear se acende. Mas nem todos os materiais que se agrupam acabam formando estrelas. Alguns deles se agrupam para formar planetas, e aqui é onde a mágica começa. Os planetas de ferro fundido costumam se formar em sistemas estelares, onde as condições são particularmente quentes. O que faz com que um planeta se torne um mundo de ferro fundido em vez de um rochoso ou gasoso? A chave está na sua proximidade com a estrela-mãe. Quanto mais perto está um planeta de sua estrela, mais calor recebe, o que pode fazer com que seus componentes derretam. Esse calor extremo pode fazer com que metais como o ferro se fundam e formem um oceano de metal em estado líquido. Você consegue imaginar um planeta onde a superfície está coberta de ferro fundido? Esse tipo de ambiente não é apenas o resultado do calor, mas também da composição inicial do planeta. Se um planeta contém uma alta proporção de metais pesados em sua formação, é mais provável que se torne um mundo de ferro fundido. Assim, a combinação de seu material primordial e sua localização no sistema solar é crucial. Agora, nem todos os planetas que se formam perto de uma estrela se tornam mundos infernais. Alguns podem ter uma atmosfera densa que os isola do calor extremo. Outros podem desenvolver características geológicas que lhes permitem manter uma superfície sólida. A diversidade na formação planetária é impressionante e cada planeta tem sua própria história para contar. A gravidade também desempenha um papel fundamental no processo de formação. Quanto maior a gravidade de um planeta, mais eficiente ele será em atrair e reter seu material. Isso significa que um planeta que se forma com uma maior massa pode acumular mais ferro e outros metais pesados.
Além disso, a gravidade influencia a forma como os materiais se distribuem no interior do planeta, afetando sua estrutura e composição. À medida que o planeta se aquece e derrete, a dinâmica interna muda. Os processos de convecção, que são semelhantes ao que ocorre em uma panela de água fervendo, começam a dominar. O metal fundido se move, se agita e pode até dar origem à atividade geológica, como vulcões de metal fundido. Imagine ver um vulcão de ferro. Os planetas de ferro fundido não são apenas fascinantes por sua composição, mas também pelo que podem nos ensinar sobre o universo. Estudar como se formam esses mundos pode oferecer pistas sobre a evolução de sistemas planetários em geral. Isso nos ajuda a entender como diferentes fatores, como a distância da estrela e a composição química inicial, impactam o destino final de um planeta. Além disso, a formação desses planetas de ferro fundido nos convida a refletir sobre a diversidade dos mundos que existem além do nosso próprio sistema solar. Cada exoplaneta descoberto nos conta uma história diferente, e cada um nos aproxima um pouco mais de compreender o vasto e misterioso universo que nos rodeia. Alguns cientistas sugerem que esses planetas podem ser mais comuns do que pensamos. A formação de planetas de ferro fundido pode ser um fenômeno que se repete em muitos sistemas estelares. Isso abre novas perguntas sobre a natureza do universo e a possibilidade de que existam outros mundos infernais esperando para serem descobertos. A criação de um planeta de ferro fundido é uma dança cósmica, onde a gravidade, o calor e a composição se entrelaçam para dar forma a um mundo único. Cada planeta tem sua própria narrativa de formação. E ao estudá-los, não apenas aprendemos sobre eles, mas também sobre nós mesmos e nosso lugar no cosmos. Assim, da próxima vez que você pensar nos planetas, considere não apenas sua beleza e mistério, mas também a incrível história de como chegaram a ser. Os planetas de ferro fundido são um lembrete da complexidade e da maravilha que existem no universo, e um testemunho de que, mesmo em um mundo de metal fundido, há muito a aprender e descobrir. A gravidade é uma das forças mais fascinantes e poderosas do universo. Mas você já se perguntou como ela influencia a formação e a estrutura dos planetas de ferro fundido? Nestes mundos infernais, a gravidade desempenha um papel crucial, moldando não apenas sua forma, mas também sua composição. A gravidade atua como um arquiteto cósmico, dando forma à matéria e organizando os planetas desde seu nascimento. Quando um planeta se forma, começa como uma nuvem de gás e poeira. À medida que a matéria se agrupa, a gravidade se torna o ímã que atrai mais material para si. No caso dos planetas de ferro fundido, esse processo inicial se intensifica. Estando perto de sua estrela, a gravidade os pressiona, dando-lhes uma densidade e um peso que os distingue de outros planetas. Isso é como um enorme peso que esmaga um balão, fazendo com que ele se torne uma esfera menor e mais compacta. Uma das características mais intrigantes dos planetas de ferro fundido é seu núcleo denso. A gravidade não apenas dá forma à estrutura exterior, mas também determina como os materiais são distribuídos em seu interior. Nestes planetas, o ferro se concentra no núcleo, criando um centro pesado que se sente como uma bola de aço. Como isso afeta sua superfície? A resposta está na pressão. À medida que a gravidade atrai mais e mais material para o núcleo, a pressão aumenta, gerando calor. Esse calor pode derreter o ferro, dando origem a um oceano de metal fundido em seu interior. O ambiente extremamente quente e denso de um planeta de ferro fundido também é influenciado por sua proximidade com sua estrela. A gravidade não apenas determina a forma do planeta, mas também afeta sua temperatura. Nestes mundos, a intensa radiação estelar combinada com a gravidade cria um ambiente hostil. As temperaturas podem ser tão altas que o ferro não apenas existe como um sólido, mas pode estar em estado líquido na superfície. Imagine um oceano de metal ardente, onde a gravidade mantém tudo em seu lugar, mas o calor transforma a matéria em algo completamente diferente. No entanto, a gravidade também desempenha um papel fundamental na evolução da atmosfera, ou na falta dela, nesses planetas infernais. Um planeta com uma gravidade forte pode prender gases em sua atmosfera, mas se a temperatura for muito alta, esses gases podem escapar para o espaço. Isso cria um ciclo interessante. A gravidade tenta manter a atmosfera, mas o calor extremo pode fazer com que ela evapore. O que isso significa para um planeta de ferro fundido? Em muitos casos, esses mundos podem carecer de uma atmosfera estável, o que contribui para sua natureza inóspita.
Além disso, a gravidade influencia a formação de características geológicas na superfície desses planetas. As forças gravitacionais podem criar montanhas, vales e outros traços geológicos. Em um planeta de ferro fundido, a intensa gravidade pode tornar essas características mais dramáticas. Pense em como um balão desinflado se enruga à medida que o ar é retirado. Algo semelhante ocorre nesses mundos, onde a gravidade achata e distorce a superfície, criando uma paisagem única. A interação entre a gravidade e a temperatura também levanta questões intrigantes sobre a habitabilidade. Um planeta de ferro fundido, apesar de seu ambiente infernal, pode ser um lugar onde a vida possa surgir? A resposta é complexa. A gravidade pode ajudar a manter alguns elementos necessários para a vida. Mas o calor extremo e a falta de uma atmosfera protetora tornam a vida como a conhecemos praticamente impossível nesses mundos. As forças gravitacionais também levaram à formação de magnetosferas em alguns planetas de ferro fundido. Essas magnetosferas, geradas pelo movimento de metais líquidos no núcleo, atuam como um escudo, protegendo o planeta da radiação estelar. Mas, o que acontece quando a gravidade não é suficiente para criar uma magnetosfera sólida? O resultado pode ser um planeta exposto à radiação, o que complica ainda mais a possibilidade de vida. Por se não bastasse, a gravidade tem um papel fundamental na dinâmica dos sistemas planetários. Em um sistema com vários planetas, a gravidade de um planeta de ferro fundido pode influenciar o movimento de outros corpos celestes. Isso pode criar um efeito dominó, onde a atração gravitacional de um planeta afeta a órbita de outro. Você imagina como uma pequena mudança na gravidade poderia alterar todo um sistema solar? A gravidade também nos ensina sobre a diversidade dos planetas no universo. Nem todos os planetas de ferro fundido são iguais. Alguns têm uma gravidade mais intensa que outros, resultando em diferentes características e comportamentos. Essa variabilidade nos ajuda a compreender como a gravidade influencia a evolução de cada mundo, permitindo-nos apreciar ainda mais a complexidade do cosmos. Em resumo, a gravidade é um fator crucial que define a natureza dos planetas de ferro fundido. Desde sua formação até sua estrutura interna e seu ambiente, essa força cósmica é a que dá forma a esses mundos infernais. Ao entender o papel da gravidade, podemos apreciar melhor não apenas a singularidade dos planetas de ferro fundido, mas também a assombrosa diversidade do universo em que habitamos. As temperaturas na superfície dos planetas de ferro fundido são verdadeiramente impressionantes. Você já se imaginou como seria um mundo onde o ferro derrete como se fosse manteiga em uma frigideira quente? Nestes planetas, as temperaturas podem ultrapassar 1500 graus Celsius. Para colocar isso em perspectiva, isso é mais quente do que a lava que jorra de um vulcão. Essa quantidade de calor gera um ambiente infernal, onde qualquer forma de vida como a conhecemos seria completamente impossível. Mas o que provoca essas temperaturas tão extremas? A proximidade com sua estrela-mãe desempenha um papel crucial. Esses planetas costumam orbitar sua estrela a distâncias muito mais próximas do que a Terra do Sol. Imagine ter um forno gigante ligado bem ao lado da sua casa. Cada vez que um planeta de ferro fundido passa por sua estrela, recebe um bombardeio de radiação e calor que o deixa em brasa. Essa proximidade não só aquece o planeta, mas também cria um ciclo de energia que é fascinante de estudar. A superfície desses mundos é marcada por características que parecem vir de outro planeta, e de certo modo assim é. A intensa temperatura faz com que o ferro e outros metais derretam, criando mares de metal líquido. Quando você olha as imagens desses planetas, pode pensar que se trata de uma paisagem de ficção científica. No entanto, é a crua realidade do que acontece nesses ambientes extremos. A falta de água nesses mundos também se destaca. Na nossa Terra, a água é um elemento essencial para a vida, mas nos planetas de ferro fundido, a escassez de água é uma realidade avassaladora. Com temperaturas tão elevadas, qualquer vestígio de água evaporaria instantaneamente. Você consegue imaginar um mundo sem rios, lagos ou mares? Isso é exatamente o que veríamos nesses planetas, onde a água é um luxo inexistente. Além da falta de água, a pressão atmosférica nesses mundos pode ser igualmente surpreendente. À medida que a temperatura aumenta, a atmosfera também pode se comportar de maneiras estranhas. Em alguns casos, foi sugerido que os planetas de ferro fundido poderiam ter atmosferas compostas de vapor de ferro, criando um ambiente ainda mais hostil. Assim, em vez de ver nuvens de água, poderíamos imaginar nuvens de metal.
As temperaturas extremas também têm um impacto significativo na geologia desses planetas. Com o ferro fundido na superfície, formam-se estruturas e características geológicas que são completamente diferentes das que conhecemos. Imagine montanhas de metal solidificado e vales de lava em uma paisagem ardente. Isso nos mostra que a geologia nesses mundos não só é singular, mas desafia nossas noções do que consideramos normal. A radiação estelar é outro fator-chave que afeta esses planetas. A intensa radiação de sua estrela não só aquece a superfície, mas também pode decompor qualquer elemento químico na atmosfera. Isso significa que os planetas de ferro fundido estão constantemente em um estado de mudança, onde os elementos que poderiam ser conhecidos em outros mundos se transformam em algo completamente diferente sob essas condições. O que acontece então com a possibilidade de ter vida nesses ambientes? A resposta é simples: é extremamente improvável. As temperaturas abrasadoras e a falta de água tornam a vida como a conhecemos quase impossível. No entanto, isso não significa que não haja lições valiosas a aprender com esses mundos. A dificuldade da vida nesses ambientes extremos nos ajuda a entender melhor quais condições são necessárias para que a vida prospere. Há quem se pergunte por que é importante estudar esses planetas. A verdade é que, ao compreender como se formam e se comportam os planetas de ferro fundido, também podemos obter pistas sobre a formação de outros corpos celestes. Cada descoberta sobre esses mundos infernais nos aproxima um passo mais de desvendar os mistérios do universo. A temperatura extrema também tem implicações para a busca de exoplanetas. Ao estudar esses mundos, os cientistas podem aprender mais sobre como se formam os sistemas planetários e como certas condições podem levar à criação de planetas incomuns. Isso, por sua vez, pode nos ajudar a identificar outros mundos que poderiam ser mais habitáveis. A tecnologia de observação também avançou, permitindo que os cientistas estudem esses planetas de maneira mais eficaz. À medida que os telescópios se tornam mais sofisticados, as imagens e dados que obtemos desses mundos são cada vez mais detalhados. Isso abre um novo capítulo na exploração astronômica, onde os planetas de ferro fundido se tornam um foco de atenção. Finalmente, ao pensar nas temperaturas extremas desses planetas, é importante lembrar que, embora sejam inóspitos, também são fascinantes. Cada aspecto de sua natureza infernal nos ensina mais sobre o universo e nos lembra quão diverso e estranho ele pode ser. Assim, da próxima vez que você pensar no espaço, lembre-se desses mundos ardentes e das lições que eles nos oferecem. Em um canto do cosmos, onde o ferro flui e as temperaturas atingem níveis inimagináveis, há um mundo de descoberta esperando para ser explorado. Os exoplanetas de ferro fundido são um tema fascinante e muitas vezes surpreendente. Você sabia que alguns mundos no universo são feitos principalmente de ferro em estado líquido? Esses planetas, na sua maioria, orbitam muito perto de suas estrelas, o que lhes permite alcançar temperaturas extremamente altas, quase como um forno cósmico. Esse ambiente infernal não é apenas um detalhe curioso, tem implicações sérias sobre sua composição e comportamento. Imagine um planeta onde o ferro não se encontra sólido, como na Terra, mas flui como um rio. Isso ocorre em alguns desses exoplanetas, nos quais as temperaturas podem ser tão elevadas que o ferro derrete, criando oceanos metálicos. Mas como sabemos que existem esses mundos tão extraordinários? Através de observações cuidadosas e técnicas avançadas de detecção, os astrônomos conseguiram identificar vários desses planetas de ferro fundido. Um exemplo fascinante é o WASP-121b, onde as temperaturas em sua superfície superam os 2.000 graus Celsius. Este exoplaneta é um verdadeiro laboratório natural, onde os cientistas podem estudar como o calor extremo afeta a matéria. As condições em WASP-121b são tão únicas que se poderia dizer que é um mundo de fogo e metal, onde os ventos sopram a milhares de quilômetros por hora e as chuvas são de pedras fundidas. Outro notável exoplaneta é o KELT 9b, que tem a distinção de ser um dos mais quentes já descobertos. Sua proximidade com sua estrela o torna um lugar inóspito, onde se espera que os elementos químicos se comportem de maneiras que nunca vimos em nosso sistema solar. A atmosfera de KELT 9b é um lugar onde o ferro e outros metais podem existir em forma gasosa, uma situação absolutamente inóspita para qualquer forma de vida tal como a conhecemos. Mas o que significa realmente a existência desses planetas de ferro fundido para a ciência? Nos dá uma nova perspectiva sobre como se formam os sistemas planetários.
A variedade de condições extremas nesses mundos desafia nossas ideias preconcebidas sobre a formação planetária e a química. Nos obriga a nos perguntar: poderia haver formas de vida que se adaptem a essas condições extremas? Embora a resposta a essa pergunta ainda seja incerta, a mera possibilidade abre um campo imenso de pesquisa. A detecção de exoplanetas de ferro fundido também levanta questões sobre como os planetas se comportam a diferentes distâncias de suas estrelas. A proximidade a uma estrela influencia não apenas na temperatura, mas também na composição química e no estado físico dos materiais. Ao estudar esses exoplanetas, os cientistas podem obter pistas sobre a história de sua formação e evolução. Além disso, os planetas de ferro fundido podem oferecer informações valiosas sobre a diversidade de planetas no universo. Nem todos os mundos são como a Terra. Na verdade, a variedade é impressionante. Desde gigantes gasosos até mundos rochosos e, claro, esses planetas infernais de ferro fundido, essa gama de tipos de planetas nos ajuda a entender o contexto mais amplo de como se formam e se desenvolvem os sistemas planetários. Mas como se detectam esses exoplanetas tão incomuns? Através de métodos como o trânsito e a velocidade radial, os astrônomos podem identificar mudanças na luz das estrelas que indicam a presença de um planeta. Quando um planeta passa na frente de sua estrela, bloqueia parte da luz, criando uma pequena queda na luminosidade que os telescópios podem captar. Esse método tem sido fundamental para descobrir muitos dos exoplanetas que conhecemos hoje. Os exoplanetas de ferro fundido também nos ensinam sobre a química do universo. As condições extremas que experimentam podem dar origem a reações químicas incomuns e comportamentos de materiais que não poderíamos replicar facilmente na Terra. Isso não apenas aumenta nosso conhecimento sobre a química planetária, mas também pode ter implicações para a busca de vida em outros lugares do universo. Alguns cientistas sugerem que estudar esses planetas de ferro fundido pode ser a chave para entender melhor os limites da habitabilidade. Quais elementos são necessários para a vida? E podem existir em condições tão extremas? A curiosidade humana é insaciável e a exploração desses mundos nos empurra a considerar a possibilidade de que a vida poderia existir em formas completamente diferentes das que conhecemos. Os exoplanetas de ferro fundido são apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. À medida que avançamos em nossa compreensão do universo, cada nova descoberta traz consigo mais perguntas. Esses planetas não são apenas fascinantes em si mesmos, mas também oferecem uma janela para os mistérios do cosmos, convidando-nos a explorar, aprender e talvez algum dia descobrir se estamos sozinhos no vasto universo. Em resumo, os exoplanetas de ferro fundido são um lembrete do quão extraordinário e diverso pode ser o universo. Nos desafiam a expandir nossos horizontes e a repensar o que consideramos possível. Como exploradores do cosmos, cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender nosso lugar no universo. Quais são as diferenças entre os planetas de ferro fundido e os planetas que conhecemos como rochosos ou gasosos? Esta pergunta é fundamental para entender o fascinante mundo desses corpos celestes. Imagine um mundo onde o metal líquido se encontra na superfície, formando oceanos de ferro que brilham intensamente sob a luz de sua estrela. Esta é a realidade dos planetas de ferro fundido, que são uma categoria especial de planetas, com características únicas que os distinguem de outros tipos. Ao contrário dos planetas rochosos como a Terra ou Marte, que têm uma superfície sólida e um ambiente mais amigável, os planetas de ferro fundido são autênticos mundos infernais. Sua composição se baseia na abundância de ferro, o que lhes confere uma natureza extremamente densa e quente. Enquanto os planetas gasosos como Júpiter são compostos principalmente de hidrogênio e hélio, os planetas de ferro fundido apresentam um ambiente mais hostil, onde o calor e a pressão são tão intensos que o ferro se encontra em estado líquido ou semilíquido. A chave para entender essas diferenças reside na formação dos planetas. Os planetas de ferro fundido se criam em condições particulares que permitem que o ferro se concentre em seu núcleo. Em contraste, os planetas rochosos costumam se formar a partir de uma mistura de materiais mais variados. Você consegue imaginar como seria a vida em um planeta onde as temperaturas superam 1000 graus Celsius? Nesses mundos, o calor é tão extremo que qualquer forma de vida que conhecemos teria dificuldades para sobreviver. Uma das características mais surpreendentes dos planetas de ferro fundido é sua proximidade com sua estrela.
por estarem tão perto, recebem uma grande quantidade de radiação e calor, o que contribui para sua natureza infernal. Isso os torna um caso de estudo fascinante, pois nos permite observar como a distância de uma estrela pode influenciar a composição e estrutura de um planeta. Em contraste, os planetas gasosos, que costumam estar mais afastados, têm um ambiente completamente diferente, com atmosferas densas e uma composição mais leve. Agora, o que acontece com sua gravidade? A gravidade nos planetas de ferro fundido é impressionante. Como tem uma grande massa devido à sua composição metálica, sua gravidade tende a ser muito mais forte do que a dos planetas rochosos. Isso não apenas afeta a forma como o ferro se comporta na superfície, mas também tem implicações em como esses planetas interagem com seu entorno. Em comparação, os planetas gasosos têm uma gravidade que varia dependendo de seu tamanho e composição, o que gera dinâmicas atmosféricas muito diferentes. E quanto à temperatura na superfície? Nos planetas de ferro fundido, as temperaturas são tão elevadas que qualquer tentativa de explorar sua superfície resultaria em um desafio monumental. Imagine uma frigideira quente, onde o ferro fundido borbulha e estala. Essa é a imagem que se evoca ao pensar nesses mundos. Por outro lado, os planetas rochosos, embora também possam ter temperaturas extremas, costumam apresentar uma maior variedade em seus climas e ambientes. Ao comparar os planetas de ferro fundido com os planetas gasosos, é essencial reconhecer como sua composição influencia sua aparência. Os planetas gasosos são frequentemente coloridos e apresentam faixas de nuvens, enquanto os planetas de ferro fundido podem parecer mais monótonos, com superfícies brilhantes e metálicas que não oferecem a mesma variedade visual. Essa diferença na aparência se deve à falta de uma atmosfera densa nos planetas de ferro fundido, o que limita a interação da luz com sua superfície. Claro, a falta de uma atmosfera nesses planetas levanta questões intrigantes. Como isso afeta sua capacidade de reter calor? Sem uma atmosfera que atue como um escudo, o calor escapa rapidamente, o que contribui para sua natureza volátil. Em comparação, os planetas gasosos têm atmosferas espessas que retêm calor e protegem suas superfícies da radiação estelar. Ao falar sobre a geologia dos planetas de ferro fundido, encontramos um mundo de contrastes. Enquanto os planetas rochosos podem ter montanhas, vales e oceanos, os planetas de ferro fundido apresentam uma superfície mais homogênea, com mares de metal e formações geológicas que são o resultado de sua intensa atividade térmica. Esse ambiente extremo desafia nossa compreensão de como se formam as características geológicas em condições tão adversas. Comparando os planetas de ferro fundido com Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol em nosso sistema solar, revelam-se semelhanças surpreendentes. Ambos compartilham uma alta concentração de ferro e temperaturas extremas. Mas Mercúrio tem uma história mais complexa, com uma atmosfera fina que, embora não seja comparável à dos planetas gasosos, lhe permite ter características únicas que tornam seu estudo intrigante. Finalmente, é importante destacar que a ciência por trás da exploração desses planetas está em constante evolução. À medida que os astrônomos desenvolvem novas tecnologias e métodos de detecção, novas oportunidades se abrem para compreender melhor essas entidades fascinantes. Os planetas de ferro fundido são apenas uma parte de um quebra-cabeça cósmico maior que nos convida a continuar explorando e descobrindo os segredos que o universo tem a oferecer. Nessa busca, a comparação entre diferentes tipos de planetas nos permite ampliar nossa visão e entender que, mesmo na adversidade, a diversidade de nosso universo é impressionante. No vasto e misterioso universo, os planetas de ferro fundido apresentam um enigma fascinante. Mas, podemos realmente imaginar o que há na atmosfera desses mundos infernais? A resposta não é simples, já que muitos desses planetas carecem de uma atmosfera convencional como a que conhecemos na Terra. No entanto, a exploração do que eles podem ter nos leva a uma paisagem impressionante e, muitas vezes, aterradora. Para começar, pensemos na atmosfera como uma envoltura protetora, semelhante a um casaco que usamos para nos proteger do frio. No caso de alguns planetas de ferro fundido, essa envoltura é muito leve ou até mesmo inexistente. Isso ocorre porque esses planetas, ao estarem tão próximos de suas estrelas, experimentam temperaturas extremas que fazem com que qualquer atmosfera que tentasse se formar evapore rapidamente. Assim, em vez de uma atmosfera densa e rica em gases, o que encontramos são condições mais semelhantes a um vácuo cósmico. O que isso significa para a vida, se é que alguma vez existiu ou poderia existir?
Sem uma atmosfera adequada, a possibilidade de que se desenvolvam formas de vida como as conhecemos é bastante reduzida. A atmosfera não apenas atua como um escudo contra a radiação letal do espaço, mas também é vital para a regulação da temperatura e a proteção dos elementos químicos necessários para a vida. Em um mundo onde o calor e a radiação dominam, a vida talvez não encontre um lugar seguro onde prosperar. Agora, se nos aprofundarmos um pouco mais no tema, o que acontece com aqueles planetas que têm alguma forma de atmosfera, mesmo que fina? Mesmo nessas condições extremas, alguns pesquisadores encontraram indícios de que certos componentes químicos poderiam existir em quantidades mínimas. Isso nos leva a perguntar: esses elementos poderiam ser os fundamentos de algo mais complexo? Talvez não vida como a conhecemos, mas talvez formas de vida mais simples, em um estado primitivo. Imagine um planeta que, embora desértico e quente, pode ter vestígios de vapor d'água ou outros compostos. Nesses casos, a atmosfera pode ser tão fina que mal se percebe, mas ainda assim, suas características são dignas de estudo. As temperaturas na superfície desses planetas costumam ser tão altas que a água, em vez de formar oceanos, poderia se encontrar na forma de vapor, criando um ambiente hostil, mas intrigante. A composição da atmosfera de um planeta de ferro fundido é outro tema fascinante. Em alguns casos, foi detectada a presença de elementos como sódio ou potássio, que se evaporam e se dispersam na atmosfera, criando um espetáculo visual que poderia ser espetacular em termos de cores. Mas, esses elementos são suficientes para sustentar algum tipo de processo biológico? A resposta continua sendo um mistério. Um fato interessante é que, em alguns planetas, a atmosfera se comporta como um espelho, refletindo a luz da estrela próxima e criando um efeito visual que poderia parecer uma aurora boreal. Mas em vez de cores dançantes, é um brilho tênue e ameaçador. Essa interação entre a atmosfera e a radiação estelar é um campo de estudo fascinante que nos ajuda a entender melhor as condições extremas nesses mundos. Lembremos que, além da temperatura e da composição, a pressão atmosférica desempenha um papel crucial na dinâmica desses planetas. Em um planeta de ferro fundido, onde a gravidade é intensa, a pressão pode ser esmagadora. Isso poderia influenciar a forma como os gases interagem e se comportam, tornando o estudo de sua atmosfera ainda mais complexo. Os cientistas desenvolveram diversas ferramentas e métodos para estudar essas atmosferas, mesmo que sejam finas. Com telescópios avançados e técnicas de espectroscopia, podem analisar a luz que passa pela atmosfera de um planeta e determinar quais elementos estão presentes. Esse processo é semelhante a usar um prisma para decompor a luz branca em um arco-íris de cores. Nos ajuda a ver além do que é evidente à primeira vista. Em resumo, a atmosfera dos planetas de ferro fundido é um tema repleto de perguntas intrigantes e respostas ainda por descobrir. Embora muitos desses mundos careçam de uma atmosfera tradicional, seu estudo oferece um vislumbre da complexidade do universo e das condições que podem existir além de nossos próprios limites. A busca por entender como esses planetas se comportam e o que, se acaso, podem nos ensinar sobre a vida, continua sendo um desafio apaixonante para a comunidade científica. À medida que nos aprofundamos nesse tema, torna-se evidente que cada descoberta sobre a atmosfera desses planetas de ferro fundido nos empurra a repensar nossas suposições sobre como se formam e evoluem os mundos no cosmos. A exploração do que poderia existir ou do que não abre um leque de possibilidades que nos leva a reconsiderar nosso lugar no universo. Cada resposta é apenas um passo mais em direção a novas perguntas. E isso é o que torna a astronomia uma aventura sem fim. A magnetosfera, um termo que pode soar complicado, é na verdade um conceito fascinante quando se fala de planetas de ferro fundido. O que é exatamente essa magnetosfera e por que é tão crucial para entender esses mundos extremos? Para começar, podemos imaginá-la como um escudo protetor. Assim como a Terra tem seu próprio campo magnético que nos protege da radiação solar, esses planetas também podem possuir uma magnetosfera, embora sua natureza e efetividade possam variar significativamente. Você sabia que a magnetosfera se forma graças à atividade no núcleo do planeta? No caso dos planetas de ferro fundido, onde o ferro é o componente principal, é provável que o movimento desse metal em estado líquido gere um campo magnético. Esse fenômeno é semelhante ao que acontece na Terra, onde o núcleo de ferro e níquel em movimento cria o campo que nos protege. Mas o que acontece quando a temperatura é tão extrema que o ferro não se comporta como faria em nosso planeta?
A combinação de calor intenso e uma atmosfera carregada de radiação pode ter um efeito devastador na magnetosfera de um planeta de ferro fundido. Se a temperatura for alta demais, o campo magnético pode se enfraquecer, deixando o planeta vulnerável à radiação estelar. Imagine uma bolha de ar quente que se desfaz à medida que é exposta a um ambiente gelado. Assim, a magnetosfera pode não ser suficiente para proteger um planeta de ferro fundido dos efeitos nocivos de sua estrela próxima. A radiação, nesse contexto, não é apenas uma ameaça, também pode moldar como se desenvolve o clima do planeta. Sem um escudo magnético forte, a radiação solar pode desgastar a atmosfera desses mundos, levando consigo qualquer elemento que poderia ser necessário para sustentar a vida. É possível que haja alguma característica que permita a esses planetas sobreviver a tal desvantagem? A resposta é complexa e fascinante. Os planetas de ferro fundido, apesar de suas condições extremas, podem ter magnetosferas interessantes. Algumas pesquisas sugeriram que mesmo nesses mundos infernais, certos processos geológicos poderiam gerar campos magnéticos temporários. Isso poderia ser um raio de esperança, já que um campo magnético, por mais fraco que seja, poderia oferecer alguma proteção contra a radiação corrosiva. Um exemplo notável é o exoplaneta WASP-DSB, que se encontra a apenas 20 anos-luz de distância da Terra. Este planeta, com uma temperatura que pode superar os 1000 graus Celsius, tem características que sugerem a existência de uma magnetosfera. Isso nos leva a perguntar: poderia haver algo mais que nos surpreenda sobre a natureza desses planetas? A magnetosfera não apenas atua como um escudo, mas também pode influenciar a atividade atmosférica desses mundos. Na Terra, por exemplo, o campo magnético afeta as auroras boreais e austrais. No caso de um planeta de ferro fundido, se existir uma magnetosfera, é possível que também ocorram fenômenos atmosféricos incomuns, mas em um contexto completamente diferente. Como seriam essas auroras em um mundo onde o ferro é o rei? Além disso, o comportamento da magnetosfera pode oferecer pistas sobre a história evolutiva do planeta. Ao estudar como se desenvolveu ao longo do tempo, os cientistas podem desvendar o passado do planeta de ferro fundido e as condições que o levaram ao seu estado atual. Isso nos levanta outra pergunta intrigante. Poderíamos aprender algo sobre a formação de outros planetas no universo a partir dessas observações? Na busca por vida extraterrestre, a magnetosfera também desempenha um papel crítico. Sem um campo magnético adequado, a possibilidade de encontrar vida nesses planetas se reduz drasticamente. Isso nos leva a refletir sobre a importância das condições ambientais na habitabilidade de um planeta. Se a vida precisa de um ambiente protegido, então muitos desses mundos infernais podem estar condenados a ser simplesmente desertos de ferro fundido. E aqui é onde a pesquisa se torna ainda mais emocionante. À medida que avançamos em nossa compreensão da magnetosfera nos planetas de ferro fundido, novas possibilidades também se abrem. A tecnologia e os métodos de detecção estão melhorando constantemente. O que significa que poderíamos estar prestes a descobrir mais sobre esses planetas e sua magnetosfera em um futuro próximo. Finalmente, a magnetosfera de um planeta de ferro fundido não é apenas um fenômeno fascinante, mas também uma peça vital do quebra-cabeça que estamos tentando resolver em nossa compreensão do universo. Cada nova descoberta sobre sua natureza nos aproxima um passo mais de responder perguntas fundamentais sobre a formação planetária e a vida em outros mundos. Assim, enquanto continuamos explorando esses mundos infernais, a magnetosfera continuará sendo um tema de grande interesse, cheio de mistérios por descobrir. Você já imaginou como seria viver em um planeta onde a radiação estelar é tão intensa que poderia derreter o aço? Esses mundos infernais, conhecidos como planetas de ferro fundido, têm um ambiente radicalmente diferente do nosso. A radiação que recebem de suas estrelas pode ser tão poderosa que transforma sua superfície, criando uma paisagem em constante mudança. Mas o que é exatamente a radiação estelar e como afeta esses planetas? A radiação estelar é a energia emitida pelas estrelas, incluindo luz visível, ultravioleta e até raios-x. No caso dos planetas de ferro fundido, que geralmente estão muito próximos de suas estrelas, essa radiação pode ser devastadora. A forte luminosidade não apenas aquece a superfície do planeta, mas também pode ionizar sua atmosfera, despojando-a de qualquer elemento leve que poderia ter existido. É como se uma lâmpada de alta potência estivesse constantemente iluminando e queimando tudo ao seu redor. Imagine o calor que você sentiria se estivesse perto de uma fogueira intensa.
Agora, multiplique isso por 1000. Assim é como se sente estar na superfície de um planeta de ferro fundido. As temperaturas podem alcançar níveis extremos, desde milhares de graus Celsius no lado que olha para a estrela, enquanto o lado oposto pode estar relativamente mais fresco, mas ainda assim inóspito. Esse contraste gera um ambiente hostil onde a vida, tal como a conhecemos, é quase impossível. Com todo esse calor e radiação, pode existir alguma forma de vida nesses planetas? Certamente, a maioria dos cientistas acredita que as condições são extremas demais para que qualquer forma de vida semelhante à nossa possa sobreviver. No entanto, a astrobiologia sempre está em busca de surpresas. A presença de água na forma de vapor, embora em quantidades mínimas, poderia levantar questões interessantes sobre a resiliência da vida. Mas seria suficiente para sustentar algum tipo de organismo? A radiação também afeta a superfície desses planetas de maneiras fascinantes. A intensa energia pode provocar reações químicas que alteram a composição do solo e das rochas. Assim, os planetas de ferro fundido podem ter características geológicas únicas, diferentes de qualquer outro tipo de planeta. Você consegue imaginar uma paisagem onde o ferro derrete e flui como um rio ardente? Essa é a realidade em alguns desses mundos. Além disso, o impacto da radiação estelar não se limita apenas à superfície. Pode influenciar a magnetosfera do planeta, se é que existe. A magnetosfera é a camada de proteção que envolve um planeta, criada por seu campo magnético. No caso dos planetas de ferro fundido, a intensa radiação poderia enfraquecer ou até mesmo destruir essa proteção, expondo ainda mais sua superfície às condições extremas do espaço. É curioso pensar que, apesar de sua hostilidade, esses planetas nos oferecem uma janela para a compreensão de outros mundos. Eles nos ajudam a entender como a radiação estelar influencia a formação e evolução dos planetas. Cada descoberta sobre um planeta de ferro fundido é uma peça a mais no quebra-cabeça da astronomia, ajudando-nos a compreender melhor o universo em que vivemos. Por outro lado, a radiação estelar também apresenta desafios para as futuras missões espaciais. Se os cientistas desejam enviar sondas a esses planetas, terão que projetar tecnologia que possa suportar essas duras condições. As sondas devem estar equipadas com materiais resistentes ao calor e sistemas de proteção contra a radiação. Você consegue imaginar a engenharia necessária para criar um veículo que possa sobreviver em um ambiente tão extremo? Embora possa parecer que os planetas de ferro fundido são inóspitos, seu estudo pode nos dar pistas sobre como se formam e evoluem os sistemas planetários. A forma como interagem com sua estrela pode ser um indicativo de como outros planetas poderiam se formar em diferentes lugares do universo. Portanto, cada vez que novos planetas de ferro fundido são descobertos, novas oportunidades para pesquisa e aprendizado se abrem. Finalmente, enquanto continuamos explorando esses mundos, nos deparamos com uma reflexão mais ampla sobre a diversidade do universo. A existência de planetas de ferro fundido nos lembra que a vida, tal como a conhecemos, é apenas uma das muitas possibilidades. Na vastidão do cosmos, há mundos que desafiam nossas expectativas e cuja natureza pode ser tão fascinante quanto aterrorizante. Em conclusão, a radiação estelar tem um impacto profundo nos planetas de ferro fundido, afetando sua temperatura, composição e potencial para abrigar vida. Enquanto os cientistas continuam investigando, seguimos aprendendo sobre a diversidade e complexidade do universo. Cada nova descoberta nos convida a questionar e explorar mais, mantendo viva nossa curiosidade pelo desconhecido. A superfície dos planetas de ferro fundido é um lugar de extremos, um mundo onde as temperaturas são tão elevadas que o metal se funde e se transforma em um oceano de lava. Você já imaginou como seria caminhar sobre uma superfície assim? Nestes planetas, a paisagem é dramática, com rios de metal fundido que fluem como se fossem água, iluminados pela luz intensa de sua estrela próxima. Cada canto desses mundos infernais é marcado pela violência da natureza, onde o calor e a pressão moldam sua geologia de maneiras surpreendentes. A geologia dos planetas de ferro fundido apresenta uma mistura única de características. Em vez de montanhas e vales como os que conhecemos na Terra, essas superfícies estão cobertas por vastas planícies de magma e crateras profundas que foram criadas por impactos de meteoritos. Você consegue imaginar um mundo onde as erupções vulcânicas não são apenas coisa do passado, mas uma parte ativa da geologia?
Nestes planetas, a atividade vulcânica pode ser constante, resultando em explosões de lava que criam novas formações e mudam constantemente a paisagem. Além disso, o processo de resfriamento do magma na superfície pode gerar estruturas semelhantes às que vemos na Terra, como basaltos ou rochas ígneas. Mas aqui, a diferença é que o calor nunca se afasta completamente. A intensa radiação da estrela próxima mantém quase tudo quente e em estado líquido. O que aconteceria se pudéssemos observar um vulcão em erupção em um desses mundos? Poderíamos ver como o magma borbulha e se eleva, criando espetáculos de luzes e cores inimagináveis. A falta de água nesses planetas também impacta sua geologia. Enquanto na Terra a água desempenha um papel fundamental na erosão e na formação da paisagem, nos planetas de ferro fundido, a erosão é impulsionada pelo calor e pela atividade vulcânica. Os ventos, que podem ser extremamente velozes devido à proximidade com sua estrela, também contribuem para moldar a paisagem, criando características que não poderíamos ver em lugares mais frios. Quem poderia imaginar que o vento poderia arrastar lava fundida de um lado para o outro? Outro aspecto fascinante é a composição da superfície. Nestes mundos, a alta pressão e temperaturas extremas podem criar minerais únicos que não são encontrados em nenhum outro lugar do universo. A química do ferro e outros metais se transforma sob essas condições, criando formações e estruturas que desafiam nossa compreensão. Você já se perguntou que segredos poderiam estar escondidos nas profundezas desses planetas? A resposta pode estar nos minerais que se formam lá. Os exoplanetas de ferro fundido também podem ter zonas onde a lava está em estado sólido, criando um contraste visual impressionante entre o líquido e o sólido. Essas áreas podem parecer grandes desertos de rochas, mas com um brilho metálico sob a luz de sua estrela. Cada canto da superfície poderia contar uma história sobre a tempestade de fogo que viveu e sobre como se transformou ao longo de milhões de anos. O magnetismo desses planetas pode influenciar sua geologia de maneiras surpreendentes. A atividade interna gerada pelo movimento do ferro fundido pode criar campos magnéticos que afetam não apenas sua estrutura, mas também como interagem com sua estrela e outros corpos celestes. Imagine um mundo onde o magnetismo desempenha um papel crucial no ciclo de vida de sua superfície, criando padrões e formas que ainda não conseguimos descobrir. A interação com a radiação estelar também pode ter um efeito devastador na superfície. A constante exposição à radiação pode erodir materiais e decompor compostos, criando um ciclo de destruição e renovação. O que isso significa para a possível existência de vida? Talvez a geologia desses planetas não seja apenas um espetáculo visual, mas também tenha implicações profundas na busca por vida em ambientes extremos. A observação desses planetas, embora desafiadora, tornou-se mais acessível graças à tecnologia moderna. Telescópios e missões espaciais permitiram que os cientistas estudassem suas superfícies e entendessem melhor como funcionam. Através dessas investigações, estamos começando a desvendar os mistérios que cercam essas formações geológicas. Em resumo, a superfície e a geologia dos planetas de ferro fundido são um testemunho da diversidade do universo. Cada planeta apresenta um mundo de contrastes, onde o fogo e o metal se entrelaçam em um espetáculo de transformação constante. A exploração desses mundos fascinantes nos permite ampliar nossa compreensão da formação planetária e das possibilidades de vida em condições extremas. Assim, enquanto continuamos a observar o céu e descobrir novos exoplanetas, a curiosidade sobre esses mundos infernais sempre nos levará a fazer mais perguntas e buscar mais respostas. Que outras maravilhas nos aguardam no vasto universo? A comparação entre os planetas de ferro fundido e Mercúrio é fascinante e nos convida a aprofundar nas características desses mundos extremos. Por que Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, se torna um ponto de referência interessante para entender os exoplanetas de ferro fundido? A resposta está em suas semelhanças e nas lições que podemos aprender de seu ambiente. Mercúrio é um pequeno planeta rochoso, mas o que realmente o distingue é sua composição. Este planeta é feito em grande parte de ferro, o que o torna um verdadeiro primo dos planetas de ferro fundido. Mas o que isso significa em termos do que observamos em sua superfície? À medida que exploramos essa relação, percebemos que tanto Mercúrio quanto os planetas de ferro fundido compartilham certas características que revelam muito sobre sua história formativa. Um aspecto-chave são as temperaturas extremas que ambos experimentam.
Mercúrio, por estar tão perto do Sol, enfrenta um calor abrasador em seu lado diurno, que pode superar os 600 graus Celsius. Você consegue imaginar como seria estar em um lugar assim? Por outro lado, os planetas de ferro fundido também se aquecem intensamente devido à sua proximidade com suas estrelas. Como eles conseguem sobreviver nessas condições infernais? Aqui é onde a gravidade desempenha um papel crucial. A gravidade em Mercúrio é suficiente para manter uma atmosfera muito fina, que mal consegue reter o calor. Isso é um contraste interessante com alguns planetas de ferro fundido que, apesar de seu tamanho, podem carecer de atmosferas significativas. Então, qual é o impacto dessa falta de atmosfera em sua geologia? As superfícies desses mundos tendem a ser abrasivas e cheias de crateras, semelhantes às de Mercúrio, o que sugere um passado também repleto de impactos. Ao observar Mercúrio, podem-se ver características como grandes planícies e penhascos. Essas formações geológicas são um testemunho de sua tumultuada história. Por outro lado, os planetas de ferro fundido apresentam uma paisagem igualmente dramática, mas com diferenças notáveis. Alguns deles, por estarem mais próximos de suas estrelas, podem ter superfícies que fluem devido às altas temperaturas, criando uma paisagem que poderia parecer mais uma cena de um filme de ficção científica do que um planeta convencional. Um elemento-chave nessa comparação é a composição química. Mercúrio tem uma grande quantidade de ferro, mas os planetas de ferro fundido podem ter proporções ainda mais altas. O que acontece quando o ferro se funde? A resposta nos leva a pensar na fusão e solidificação, processando como esses elementos influenciam a formação de características geológicas. A química desses mundos não apenas determina sua aparência, mas também sua evolução ao longo do tempo. A proximidade com suas estrelas é outro fator que ressoa nessa comparação. Mercúrio recebe uma radiação intensa, que afeta sua temperatura e sua capacidade de manter uma atmosfera. No caso dos planetas de ferro fundido, essa proximidade é ainda mais extrema. Como o calor de uma estrela pode afetar a formação de um planeta e sua evolução. É um lembrete tangível de como as condições do espaço podem moldar o destino desses mundos. A exploração de Mercúrio também nos forneceu tecnologia e informações que são valiosas para estudar exoplanetas. As missões que visitaram Mercúrio, como a Messenger, permitiram que os cientistas compreendessem melhor como estudar outros planetas de ferro fundido. Você consegue imaginar como seria enviar uma missão a um desses mundos infernais? As técnicas utilizadas para estudar Mercúrio podem ser adaptadas para observar exoplanetas distantes, abrindo a porta para descobertas emocionantes. À medida que nos aprofundamos nesse mundo de comparação, é evidente que tanto Mercúrio quanto os planetas de ferro fundido são laboratórios naturais que nos ensinam sobre a formação planetária. Através de suas semelhanças e diferenças, nos deparamos com perguntas intrigantes sobre a diversidade dos corpos celestes em nosso universo. Que outros segredos poderiam revelar no futuro? Em conclusão, a comparação de Mercúrio com os planetas de ferro fundido não apenas nos oferece um olhar sobre suas semelhanças em composição e estrutura, mas também nos convida a refletir sobre como o ambiente e a história de cada planeta influenciam sua evolução. Cada descoberta nesse campo pode ser uma peça a mais no quebra-cabeça do nosso universo. E a exploração de Mercúrio é apenas o começo de uma busca mais ampla. No final, cada um desses mundos, seja próximo ou distante, nos conta uma história única sobre a formação e a diversidade que existe além do nosso lar na Terra. A busca por planetas de ferro fundido levou os astrônomos a explorar novas e emocionantes fronteiras no universo. Mas, como os cientistas conseguem detectar esses mundos infernais que estão tão longe de nós? A resposta está em uma série de técnicas engenhosas que evoluíram ao longo do tempo. Cada método tem sua própria história e sua própria magia, permitindo-nos vislumbrar o que há além do nosso sistema solar. Um dos métodos mais fascinantes é o trânsito. Imagine que você está em um grande estádio e, de repente, uma figura passa diante de uma das luzes do teto. Essa luz se atenua, mesmo que por um momento. É assim que funciona o trânsito na astronomia. Quando um planeta passa diante de sua estrela, bloqueia uma pequena fração da luz que ela emite. Os astrônomos podem medir essa diminuição na luminosidade e, a partir daí, inferir o tamanho do planeta e sua órbita. É como se estivéssemos brincando de detetives cósmicos. Mas, e se o planeta não passar diretamente diante da estrela? Nesse caso, entra em cena a técnica da velocidade radial.
Imagine que você está observando um trem que se move a grande velocidade. Se o trem se aproxima, o som é mais agudo, e quando se afasta, o som se torna mais grave. De maneira semelhante, quando um planeta orbita uma estrela, sua gravidade puxa a estrela, fazendo com que sua luz se desloque para o vermelho ou para o azul, dependendo se está se aproximando ou se afastando. Esse sutil movimento revela não apenas a existência do planeta, mas também sua massa. A combinação dessas técnicas permite que os cientistas construam um retrato mais completo dos planetas de ferro fundido. Mas há mais formas de detectá-los? Definitivamente, a microlente gravitacional é outra ferramenta no arsenal dos astrônomos. Nesse caso, um objeto massivo atua como uma lente, amplificando a luz de um objeto mais distante. Se houver um planeta orbitando esse objeto massivo, sua presença pode causar um brilho momentâneo de luz que os astrônomos podem captar. É como se estivéssemos procurando um tesouro escondido, onde cada brilho é uma pista que nos aproxima mais do nosso objetivo. À medida que a tecnologia avança, os cientistas também estão utilizando telescópios espaciais cada vez mais poderosos. Telescópios como o TESS e o futuro James Webb estão projetados para observar exoplanetas em comprimentos de onda específicos, permitindo-lhes analisar a atmosfera desses mundos. Com essas ferramentas, os astrônomos podem identificar a presença de certos elementos e compostos na atmosfera de um planeta de ferro fundido, o que fornece pistas sobre sua formação e as condições que reinam lá. No entanto, a detecção desses planetas não se baseia apenas na observação. A simulação e modelagem desempenham um papel crucial. Os cientistas utilizam modelos computacionais para prever como os planetas devem se comportar sob diferentes condições. Esses modelos permitem comparar suas previsões com as observações reais, ajudando a aprimorar nossa compreensão de como se formam e evoluem os planetas de ferro fundido. Um aspecto particularmente emocionante da detecção de planetas de ferro fundido é a possibilidade de encontrar situações inesperadas. Existem exoplanetas que desafiam todas as expectativas, como aqueles que orbitam extremamente perto de suas estrelas, onde as temperaturas são tão altas que o ferro pode estar em estado líquido em sua superfície. Essas descobertas não apenas ampliam nossa compreensão dos planetas, mas também nos levam a questionar o que acreditamos saber sobre a formação planetária. É fascinante pensar em como a busca por planetas de ferro fundido não se trata apenas de encontrar mais mundos, mas de entender nosso lugar no universo. Cada nova descoberta nos oferece uma visão mais clara da diversidade que existe no cosmos, e à medida que os cientistas continuam refinando seus métodos de detecção, cada vez nos aproximamos mais de compreender a verdadeira natureza desses mundos infernais. No caminho, os astrônomos tiveram que enfrentar muitos desafios. A grande distância entre nós e esses exoplanetas apresenta uma barreira significativa. No entanto, a perseverança e a criatividade levaram a avanços incríveis. Com cada descoberta, novas perguntas surgem, e cada resposta leva a uma nova curiosidade. Que outros segredos os planetas de ferro fundido nos guardam? Qual será a próxima grande descoberta nesta emocionante jornada? A detecção de planetas de ferro fundido é uma aventura na qual a humanidade se embarca para compreender melhor o universo. A combinação de métodos engenhosos, tecnologia avançada e uma curiosidade insaciável nos permite avançar nessa fascinante busca. Cada descoberta não apenas nos aproxima desses mundos distantes, mas também nos lembra quão maravilhosa e complexa é a natureza do cosmos. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, pense nos exoplanetas de ferro fundido e em como, através da ciência, estamos desvendando os mistérios do universo. A exploração não para, e cada nova descoberta nos oferece uma visão mais clara do que há além do nosso mundo. Sem dúvida, este é apenas o começo de uma história que ainda está por ser escrita. O que aconteceria se eu te dissesse que os planetas de ferro fundido têm algo a nos ensinar sobre a possibilidade de vida no universo? Embora à primeira vista possam parecer mundos inóspitos e extremos, seu estudo poderia oferecer pistas sobre condições que, embora extremas, poderiam abrigar formas de vida inesperadas. Ao analisar esses planetas, é essencial nos perguntarmos o que realmente significa a presença de ferro em sua composição. O ferro é um elemento fundamental na química da vida na Terra. Em nossos corpos, o ferro desempenha um papel crucial no transporte de oxigênio. Então, poderia haver algum tipo de vida que se adapte a condições de ferro fundido? A resposta não é tão simples quanto parece, mas vale a pena explorá-la.
Imagine um mundo coberto por oceanos de metal fundido, onde as temperaturas são tão altas que nenhum ser humano poderia sobreviver. No entanto, em um ambiente assim, poderiam existir organismos que se adaptaram de maneiras surpreendentes. Na Terra, descobrimos extremófilos, seres vivos que podem sobreviver em condições extremas, desde fontes hidrotermais até lagos ácidos. Se a vida pode prosperar em lugares tão inóspitos aqui, quais são as possibilidades em um planeta de ferro fundido? A radiação estelar também é um fator-chave. Em um planeta de ferro fundido, a proximidade de sua estrela-mãe gera um ambiente radiante, cheio de energia. É possível que essa radiação seja letal para muitas formas de vida, mas, e se existissem organismos que pudessem utilizar essa energia de maneira diferente, alimentando-se da radiação como algumas plantas na Terra fazem com a luz solar? Poderia haver vida que aproveite esse calor extremo. É crucial considerar que a maioria dos planetas de ferro fundido está localizada em sistemas estelares muito diferentes do nosso. O que isso significa para a busca de vida? Talvez devamos ampliar nossa definição de habitabilidade. A vida como a conhecemos pode não ser a única forma de vida possível. Existem conceitos de biologia que ainda não exploramos e que poderiam nos abrir a novas possibilidades. Além disso, a composição atmosférica desses planetas pode oferecer pistas sobre seu potencial para abrigar vida. Muitos deles carecem de uma atmosfera significativa, o que poderia parecer um fator limitante. Mas, e se a vida pudesse se desenvolver em condições de pressão atmosférica extremamente alta ou mesmo na ausência de uma atmosfera? A história da vida na Terra nos ensinou que a evolução pode ser surpreendentemente engenhosa. A existência de uma magnetosfera também poderia influenciar a capacidade de um planeta de ferro fundido para abrigar vida. Na Terra, o campo magnético nos protege da radiação cósmica. Se um planeta de ferro fundido tem sua própria magnetosfera, isso poderia oferecer alguma proteção a qualquer forma de vida que pudesse existir em sua superfície. Mas, como se forma e se mantém uma magnetosfera em um ambiente tão extremo, o papel da água é outro fator crucial na busca por vida. Em muitos casos, a água é considerada um ingrediente essencial para a vida. Mas, o que aconteceria se a água nesses mundos de ferro fundido existisse em formas que não imaginamos? Talvez, em vez de oceanos, haja vapor d'água ou até mesmo gelo em condições extremas que poderiam ser habitáveis para organismos adaptados. A ausência de vida como a conhecemos não significa que não haja vida de forma alguma. A história da astrobiologia está cheia de surpresas. Cada vez que descobrimos um novo exoplaneta, um novo capítulo se abre na busca por vida no universo. A diversidade das condições em que a vida foi encontrada na Terra nos lembra que a vida pode surgir em muitos ambientes diferentes. A busca por vida nesses planetas também tem implicações sobre como entendemos a formação de sistemas planetários. Se a vida pode existir em condições extremas, isso significa que poderíamos encontrá-la em lugares que antes considerávamos inóspitos. Isso muda nossa visão sobre onde e como buscar vida no universo. Atualmente, as missões espaciais estão nos ajudando a descobrir mais sobre esses planetas. À medida que avançamos na tecnologia e em nossas técnicas de observação, nos aproximamos de responder perguntas que antes pareciam inalcançáveis. Que novos segredos as próximas missões revelarão sobre a vida nesses mundos infernais? Assim, ao contemplar o misterioso universo dos planetas de ferro fundido, lembremos que cada descoberta nos aproxima um passo mais de entender a vida em todas as suas formas. A exploração desses mundos poderia não apenas responder perguntas sobre a vida fora da Terra, mas também sobre nós mesmos e nosso lugar no cosmos. A busca por vida em ambientes extremos é uma jornada que apenas começa e está cheia de possibilidades emocionantes. Que descobertas nos aguardam no horizonte? A proximidade a uma estrela pode ser o destino ou a condenação de um planeta. No caso dos planetas de ferro fundido, essa proximidade determina sua natureza infernal. Mas, como a proximidade a uma estrela realmente afeta esses mundos tão extremos? Vamos desvendar esse enigma. Comecemos por entender que a distância entre um planeta e sua estrela não é apenas uma questão de metros. É uma relação complexa que envolve gravidade, radiação e temperaturas. Os planetas de ferro fundido costumam estar em órbitas muito próximas de sua estrela, o que significa que recebem uma quantidade avassaladora de energia. Imagine que você está sentado ao lado de uma fogueira, sentindo o calor que emana. Agora imagine que essa fogueira é uma estrela, e você, um planeta de ferro fundido, preso em seu abraço ardente.
A radiação que emana de uma estrela próxima pode ser devastadora. Um planeta que está a uma distância tão curta experimenta temperaturas que superam 1000 graus Celsius em sua superfície. Isso faz com que o ferro em seu interior permaneça em estado líquido, criando uma aparência quase metálica. Não é fascinante pensar que essas condições extremas podem dar origem a paisagens que parecem saídas de um filme de ficção científica? A gravidade desempenha um papel crucial nesse cenário. Um planeta de ferro fundido, devido à sua alta densidade e sua proximidade a uma estrela, está sob uma pressão e uma tensão que moldam sua estrutura. À medida que se aproximam de sua estrela, os efeitos da gravidade se tornam mais intensos. É como se o planeta estivesse sendo puxado em direção à estrela, o que influencia sua forma e composição. Nesse sentido, a gravidade atua como um arquiteto que esculpe o destino desses planetas, levando-os a um estado que é tanto fascinante quanto aterrador. A radiação estelar não apenas afeta a temperatura, mas também pode impactar a atmosfera, se é que existe alguma. Em muitos casos, os planetas de ferro fundido carecem de uma atmosfera significativa devido à intensa radiação que a desgasta. Isso levanta uma pergunta intrigante. O que acontece com a água e outros compostos voláteis nessas condições? A resposta é que, na maioria dos casos, simplesmente não conseguem sobreviver. Isso gera uma paisagem árida e desolada, onde o ferro fundido se torna o rei. No entanto, nem todos os planetas de ferro fundido se comportam da mesma maneira. Existem variações na maneira como a proximidade a uma estrela afeta esses mundos. Alguns podem ter características que lhes permitem reter uma atmosfera fina, enquanto outros são completamente despojados dela. O que determina essa diferença? Uma combinação de fatores que incluem a massa do planeta, sua composição química e a luminosidade da estrela que orbitam. A influência da proximidade a uma estrela também se estende à possibilidade de que esses planetas tenham uma magnetosfera. Alguns planetas de ferro fundido mostram sinais de ter um campo magnético, o que lhes proporciona uma certa proteção contra a radiação estelar. Esse fenômeno é comparável a como o campo magnético da Terra nos protege dos raios cósmicos e outras formas de radiação. No entanto, em planetas tão extremos, a interação entre a magnetosfera e a radiação estelar pode criar fenômenos espetaculares, como auroras intensas que iluminam o céu. Além disso, a proximidade a uma estrela pode influenciar a rotação do planeta. Em muitos casos, os planetas de ferro fundido apresentam um fenômeno chamado rotação sincrônica. Isso significa que sempre mostram o mesmo lado para sua estrela, semelhante a como a Lua sempre mostra o mesmo lado para a Terra. Esse fato gera um lado ardente e outro lado gelado, criando um contraste extremo na temperatura e na atmosfera, se é que existe alguma. A interação entre a gravidade, a radiação e a proximidade à estrela pode levar a uma série de efeitos em cadeia. Por exemplo, a alta temperatura na superfície pode fazer com que os elementos mais leves escapem para o espaço, enquanto os elementos mais pesados, como o ferro, permanecem no planeta. Assim, o planeta se torna um ambiente dominado por sua própria composição. Um mundo de fogo e metal que desafia nossa compreensão. Ao observar esses planetas, os astrônomos não apenas se maravilham com sua singularidade, mas também se perguntam sobre suas origens. Poderiam ser os restos de um mundo que uma vez foi mais parecido com a Terra, mas que foi transformado por sua proximidade a uma estrela. A história desses planetas é, em muitos sentidos, um relato de sobrevivência e adaptação, em que a proximidade à estrela não apenas define sua geologia, mas também seu destino. Por fim, a proximidade a uma estrela também abre a porta para a questão da habitabilidade. Embora os planetas de ferro fundido pareçam ser inóspitos, entender como a proximidade a uma estrela afeta suas características nos ajuda a traçar um mapa mais claro de onde poderíamos encontrar vida no universo. A busca por vida não se limita ao que conhecemos, mas se expande para o desconhecido, onde até mesmo os mundos mais extremos podem ter segredos a revelar. Assim, ao refletir sobre a influência da proximidade às estrelas nos planetas de ferro fundido, lembremos que o universo é um lugar cheio de surpresas. Esses mundos infernais nos ensinam que, na dança cósmica entre estrelas e planetas, cada giro e cada aproximação podem mudar o destino de um mundo inteiro. Você sabia que existem exoplanetas tão extremos que parecem ter saído de um romance de ficção científica? Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo de dois desses mundos infernais, HD 1893b e WASP 221b.
Esses gigantes de ferro fundido não são interessantes apenas por sua composição, mas também pelas condições extremas que os cercam. Comecemos com HD 1893b. Esse planeta está a aproximadamente 63 anos-luz de distância de nós, na constelação de Vulpecula. Consegue imaginar estar tão perto de um lugar onde as temperaturas ultrapassam os 1000 graus Celsius? Esse planeta é um verdadeiro exemplo da brutalidade da natureza do universo. Sua atmosfera está carregada de vapor de água e nuvens de cristais de silicato. Imagine um céu repleto de tempestades elétricas, onde as chuvas podem ser de areia em vez de água. É como se a Terra tivesse se transformado em um lugar de pesadelo, mas com um toque de beleza selvagem. Agora, mudemos de rumo e falemos de WASP 221b. Esse exoplaneta está a cerca de 320 anos-luz de distância e é ainda mais extremo. Sua proximidade da estrela o torna um dos planetas mais quentes já conhecidos. Você sabia que sua temperatura pode alcançar cerca de 1500 graus Celsius? É como estar ao lado de um forno aceso, mas, em vez de assar biscoitos, esse planeta molda sua própria atmosfera de ferro. Sim, você ouviu direito. Em seu céu as nuvens não são de água, mas de ferro derretido. Imagine gotas de metal caindo e se solidificando ao tocar a superfície. É um espetáculo aterrador e fascinante ao mesmo tempo. Mas como se formam esses planetas tão extremos? A resposta está nas condições intensas de seu ambiente. Por orbitarem muito próximos de suas estrelas, a radiação e o calor são tão intensos que o material não tem chance de esfriar e formar uma atmosfera mais calma. Em vez disso, tornam-se mundos inóspitos, onde a vida como conhecemos seria impossível. A gravidade também desempenha um papel crucial aqui. Quanto mais perto um planeta está de sua estrela, mais forte é a atração gravitacional que o afeta, o que pode levar a uma compressão intensa de sua atmosfera. Esses planetas nos ajudam a entender melhor a diversidade do universo. Cada descoberta traz consigo a possibilidade de aprender algo novo. Por exemplo, a existência de HD 1893b e WASP 221b nos faz questionar como os planetas se formam e quais condições são necessárias para seu desenvolvimento. Esses mundos infernais desafiam nossas ideias preconcebidas sobre a formação planetária. Além disso, pensar na possibilidade de outros mundos semelhantes nos leva a refletir sobre a variedade de condições em que a vida poderia surgir. Talvez, em um canto remoto do universo, existam planetas que, mesmo inóspitos, possam abrigar formas de vida que ainda não conseguimos imaginar. Que tipo de criaturas ou ecossistemas poderiam existir em um ambiente onde o ferro líquido é a norma? Voltando aos nossos exoplanetas, é interessante notar que esses mundos não são apenas um desafio para a vida, mas também para a exploração científica. A tecnologia atual nos permite detectar esses exoplanetas e estudar suas características. Mas ainda há muito a aprender. Cada novo planeta descoberto abre portas para mais pesquisa e exploração. No caso de HD 1893b e WASP 221b, os cientistas estão usando telescópios de última geração para analisar suas atmosferas e compreender sua composição. A luz refletida por esses planetas nos dá pistas sobre o que existe em seu interior. Por exemplo, a presença de vapor de água em HD 1893b sugere que, embora seja um lugar hostil, a química da água está presente, o que é intrigante. Ao pensar nesses mundos, não podemos deixar de nos perguntar sobre o futuro. Que missões espaciais estão sendo planejadas para estudá-los mais a fundo? A exploração de exoplanetas é um campo em constante evolução. Cientistas já trabalham em novos telescópios e tecnologias que permitirão observar esses mundos com mais detalhes. Imagine um futuro em que possamos enviar sondas para explorar a atmosfera desses gigantes de ferro fundido. Essas explorações não apenas ampliarão nosso conhecimento sobre planetas de ferro fundido, mas também enriquecerão nossa compreensão do universo. Cada descoberta nos aproxima mais de responder perguntas que intrigam a humanidade há séculos. Estamos sozinhos no universo? Existem outros mundos como o nosso? A exploração desses exoplanetas pode nos trazer respostas surpreendentes. Finalmente, ao refletir sobre HD 1893b e WASP 221b, é fascinante pensar em como esses mundos extremos estão moldando nossa compreensão do cosmos. Eles não são apenas curiosidades astronômicas, são lembretes da diversidade e da complexidade do universo. Cada um deles conta uma história de formação, destruição e possibilidades infinitas.
Que outros segredos o universo ainda guarda? Só o tempo dirá. O que aconteceria se eu te dissesse que há um futuro brilhante para o estudo dos planetas de ferro fundido? Neste emocionante capítulo da exploração espacial, estamos à beira de descobrir mais sobre esses mundos infernais, graças a missões que planejam levar nossa compreensão a novas alturas. Mas quais são as missões que estão sendo preparadas e que segredos poderiam revelar? Uma das iniciativas mais esperadas é a missão do telescópio espacial James Webb. Este gigante da tecnologia foi projetado para observar o universo com uma clareza que nunca tivemos. Com sua capacidade de ver em comprimentos de onda infravermelhos, espera-se que nos ajude a estudar as atmosferas de planetas distantes, incluindo aqueles de ferro fundido. Imagine poder detectar vestígios de elementos que nunca antes analisamos nesses planetas. O que nos dirão sobre sua composição e sua história? Os cientistas também estão desenvolvendo novas técnicas de detecção. Estão sendo criados telescópios que podem observar o trânsito de exoplanetas diante de suas estrelas, um método que permite medir mudanças mínimas na luz estelar. Esta abordagem é como ter um detector de movimento que capta cada pequeno movimento, revelando a presença desses mundos infernais. Que maravilhas estarão ocultas atrás dessas sombras? Não se trata apenas de telescópios. As missões espaciais também poderiam incluir sondas que se aventuram além do nosso sistema solar. Você imagina uma sonda que viaje aos confins do universo conhecido e nos traga informações sobre planetas de ferro fundido? As possibilidades são tão emocionantes quanto infinitas. Estamos falando de explorar atmosferas, temperaturas e talvez até mesmo a química que compõe esses mundos distantes. Além disso, há programas em andamento que buscam colaborar com diversas agências espaciais. A cooperação internacional pode ser a chave para maximizar os recursos e compartilhar dados. Que descobertas impactantes surgiriam se cientistas de diferentes países unissem forças nessa busca? A união de conhecimentos pode nos levar a respostas que hoje parecem inatingíveis. A tecnologia avança a passos largos e a cada ano surgem novos instrumentos mais sofisticados. Com cada melhoria, nossa capacidade de estudar esses planetas se expande. Por exemplo, a próxima geração de telescópios terrestres, como o Extremely Large Telescope, promete oferecer uma resolução que nos permitirá ver detalhes que antes eram apenas um sonho. Que mistérios dos planetas de ferro fundido se revelarão diante de nossos olhos? Uma das perguntas mais intrigantes é: poderemos algum dia enviar uma missão direta a um planeta de ferro fundido? Embora possa parecer uma ideia descabida, a exploração robótica está avançando rapidamente. As missões a Marte e Vênus estabeleceram precedentes sobre o que é possível. Poderia ser que, em um futuro não tão distante, enviemos uma sonda a um desses mundos ardentes para coletar dados diretamente de sua superfície? Consideremos também o impacto que esses estudos terão na astrobiologia. Entender os planetas de ferro fundido nos ajudará a definir melhor os limites do que consideramos habitável. Poderiam esses planetas, apesar de suas condições extremas, oferecer pistas sobre formas de vida que ainda não compreendemos? A perspectiva de encontrar vida em cenários que parecem hostis é um campo emocionante e cheio de surpresas. O estudo dos planetas de ferro fundido não se limita apenas à sua formação e características físicas, também abre a porta para compreender como se formam outros corpos celestes. As lições que aprendemos desses mundos ardentes podem ser aplicadas à nossa compreensão da evolução planetária em geral. Que conexões podem ser estabelecidas entre eles e os planetas que conhecemos, como a Terra? Outro aspecto fascinante é como esses estudos influenciam a educação e a divulgação científica. A curiosidade pelos planetas de ferro fundido está levando à criação de programas educativos que inspiram as novas gerações. Quem sabe, talvez o próximo grande astrônomo que faça uma descoberta revolucionária esteja em uma sala de aula aprendendo sobre esses mundos hoje mesmo. As futuras missões também poderiam ter um foco na sustentabilidade. Com a crescente preocupação sobre as mudanças climáticas na Terra, o estudo de outros planetas poderia nos oferecer lições valiosas sobre a gestão de nossos próprios recursos. Poderia um planeta de ferro fundido nos ensinar algo sobre a resiliência e adaptação dos ecossistemas? À medida que avançamos nesta era de exploração espacial, é essencial lembrar que cada descoberta é um degrau em direção a uma maior compreensão do universo. Cada missão que é planejada, cada telescópio que é construído, soma-se ao vasto quebra-cabeça do nosso lugar no cosmos.
Que surpresas nos aguardam no futuro nesta busca por entender os planetas de ferro fundido? Finalmente, o futuro da pesquisa sobre esses mundos é brilhante e cheio de possibilidades. À medida que continuamos a desenvolver tecnologia e colaborar com cientistas de todo o mundo, estamos prestes a desvendar segredos que permaneceram ocultos por éons. A exploração dos planetas de ferro fundido pode ser apenas o começo de uma jornada que nos levará a compreender não apenas nosso sistema solar, mas o universo em sua totalidade. Você está pronto para embarcar nesta aventura cósmica? No vasto e misterioso universo, os planetas de ferro fundido apresentam um enigma fascinante que nos convida a explorar sua química única. O que faz com que esses mundos sejam tão diferentes dos outros? A resposta está em sua composição, que é marcada por uma abundância surpreendente de ferro e outros metais. Esse predomínio de ferro não apenas define sua estrutura, mas também influencia suas características físicas e atmosféricas. A química de um planeta de ferro fundido começa em seu núcleo. Imagine um coração ardente, composto principalmente de ferro, que pulsa no centro desses mundos. Esse núcleo extremamente denso gera uma enorme pressão e temperatura, criando condições que permitem que o ferro permaneça em estado fundido. Mas, o que isso realmente significa? A fusão do ferro, juntamente com a presença de outros elementos como níquel e enxofre, resulta em um ambiente extremamente dinâmico e ativo. No entanto, nem todos os planetas de ferro fundido são iguais. Alguns podem ter uma proporção maior de outros metais, o que pode alterar sua química e, portanto, sua geologia. Por exemplo, um planeta com alto teor de silício pode apresentar características geológicas diferentes de um que seja quase totalmente de ferro. Você consegue imaginar como seria um mundo onde o ferro e o silício se entrelaçam de maneiras inesperadas? A formação desses planetas de ferro fundido está profundamente enraizada no caos do universo primitivo. Durante seu nascimento, esses mundos se agrupam a partir de restos de poeira e gás, mas o que realmente determina sua natureza química é sua proximidade com sua estrela-mãe. A intensa radiação e o calor podem derreter partes de sua superfície, permitindo que o ferro se acumule e forme um núcleo líquido. Esse processo não é apenas fascinante, mas também nos ajuda a entender por que alguns planetas são mais metálicos que outros. Outro aspecto intrigante é a relação entre temperatura e química. Nestes planetas infernais, as temperaturas podem alcançar níveis extremos, o que afeta a maneira como os elementos interagem entre si. Você já pensou em como o calor pode transformar a química de um planeta? O calor extremo pode provocar reações que não ocorreriam em ambientes mais frios, alterando assim o equilíbrio químico de sua atmosfera e superfície. À medida que aprofundamos na química dos planetas de ferro fundido, é importante considerar a atmosfera, ou a falta dela. Em muitos desses mundos, a atmosfera pode ser escassa ou até mesmo inexistente, o que significa que não há uma proteção adequada contra a radiação estelar. Como isso afeta a química de sua superfície? Sem uma atmosfera que atue como escudo, os elementos estão expostos a condições severas que podem decompor suas estruturas moleculares. A presença de um oceano de ferro fundido na superfície de alguns desses planetas também é um fenômeno fascinante. Imagine um mar ardente, onde o ferro flui como a água em nosso próprio planeta. Esse oceano pode desempenhar um papel crucial na evolução química desses mundos, permitindo que os metais se misturem e reajam de maneiras complexas. Que segredos poderiam estar escondidos nessas profundezas líquidas? Os exoplanetas de ferro fundido, como o WASP-121b, revelaram muito sobre a química planetária. Esses mundos, frequentemente descritos como infernos, têm características químicas que desafiam nossa compreensão. A pesquisa sobre sua composição nos oferece pistas sobre como os planetas se formam e evoluem em geral. O que esses planetas extremos nos dirão sobre as condições necessárias para a vida em outros lugares do universo? Além disso, a química dos planetas de ferro fundido também nos ajuda a entender a formação de outros corpos celestes. Os metais pesados encontrados nesses planetas podem ser indicativos de processos de formação planetária mais amplos, incluindo a criação de asteroides e cometas. Poderiam esses mundos ser as chaves para desvendar a história do Sistema Solar? A pesquisa nesse campo continua evoluindo a um ritmo vertiginoso. Novas tecnologias e técnicas de observação estão nos permitindo estudar esses planetas de uma maneira que antes não era possível. Ao analisar a luz que um planeta reflete ou emite, os cientistas podem inferir sua composição química.
Quem sabe quais descobertas surpreendentes nos aguardam à medida que aprofundamos na química desses mundos? Em conclusão, a química dos planetas de ferro fundido é um campo repleto de perguntas intrigantes e mistérios a serem resolvidos. À medida que exploramos essas características únicas, não apenas aprendemos sobre esses mundos infernais, mas também ampliamos nossa compreensão da formação planetária no universo. Cada nova descoberta nos aproxima mais de responder perguntas fundamentais sobre a natureza dos planetas e, em última análise, sobre nossa própria existência no cosmos. A busca por respostas continua, e cada planeta de ferro fundido que estudamos nos oferece uma nova janela para o infinito. Os planetas de ferro fundido desafiaram nossas ideias preconcebidas sobre como se formam e evoluem os mundos no cosmos. Que implicações esses estranhos planetas têm para nossas teorias atuais sobre a formação planetária? A resposta não é apenas fascinante, mas também abre um novo capítulo na história da astronomia. Primeiro, consideremos como se formam os planetas. Tradicionalmente, pensamos na criação de um planeta como um processo gradual, onde a poeira e o gás em uma nebulosa se agrupam lentamente. No entanto, os planetas de ferro fundido apresentam um quebra-cabeça. Sua existência sugere que há outros fatores em jogo, como a proximidade à sua estrela e a intensa radiação que recebem. Isso muda a forma como entendemos a formação planetária, pois nos obriga a considerar que, em alguns casos, a pressão e o calor podem fazer com que um planeta se solidifique em ferro fundido muito rapidamente. A surpreendente composição desses planetas também levanta perguntas intrigantes. Por que alguns planetas são feitos principalmente de ferro e outros não? Isso nos leva a pensar em como as condições originais de um sistema solar influenciam a formação de seus planetas. A presença de ferro em grandes quantidades pode ser um indicativo de um ambiente hostil, onde os materiais mais leves foram literalmente queimados ou expulsos, deixando para trás apenas os elementos mais pesados. Além disso, a existência de planetas de ferro fundido nos leva a reconsiderar a diversidade dos planetas no universo. Antes, pensava-se que os planetas eram mais ou menos semelhantes entre si, mas esses exoplanetas desmentem essa ideia. Eles nos mostram que há um espectro de possibilidades e que as condições do espaço podem dar origem a mundos que nunca teríamos imaginado. Seu estudo nos empurra a reavaliar nossas teorias sobre como se formam os planetas em diferentes ambientes. Ao nos perguntarmos sobre a gravidade, revela-se outro aspecto crítico. A gravidade não apenas ajuda a formar os planetas, mas também desempenha um papel importante em sua estrutura e composição. Um planeta de ferro fundido pode ser mais denso e compacto do que outros planetas, o que, por sua vez, pode influenciar sua magnetosfera e como interage com sua estrela. Esse aspecto é fundamental, pois nos ajuda a entender como a gravidade pode transformar um planeta de uma simples esfera de ferro em um mundo completamente diferente. A temperatura é outro fator que não podemos ignorar. Os planetas de ferro fundido estão tão próximos de suas estrelas que as temperaturas em sua superfície são extremas. Isso significa que a química desses mundos é muito distinta da de outros planetas mais frios. O que acontece com o ferro quando é aquecido a tais temperaturas? Essa mudança na química pode ter consequências para a forma como esses planetas se comportam em nível geológico e atmosférico. A busca por vida no universo também é afetada pela existência de planetas de ferro fundido. Antes, pensávamos que um planeta deveria estar na zona habitável de sua estrela para ter alguma possibilidade de abrigar vida. No entanto, esses mundos infernais nos fazem questionar se existem formas de vida que poderiam se adaptar a condições extremas, o que poderia mudar completamente nossa busca por vida extraterrestre. A química desses planetas, rica em ferro, também nos oferece pistas sobre a história do sistema solar. Poderia ser que a abundância de ferro em certos planetas indique que se formaram em um ambiente particularmente caótico? Esse tipo de perguntas nos leva a repensar as narrativas que construímos sobre a formação de sistemas planetários e sua evolução. Enquanto exploramos a influência da proximidade às estrelas, percebemos que os planetas de ferro fundido são um exemplo perfeito de como a distância de sua estrela-mãe pode alterar drasticamente seu destino. O que isso significa para outros planetas em diferentes faixas de distância? A resposta pode ser a chave para entender a diversidade na formação de planetas e, portanto, a evolução de sistemas solares inteiros. A detecção desses planetas também tem sido um desafio para os astrônomos. Como identificamos um planeta de ferro fundido em meio ao vasto cosmos?
Através de métodos inovadores como o trânsito e a velocidade radial, os cientistas começaram a desvendar os mistérios que cercam esses mundos. Cada nova descoberta desafia nossas concepções sobre a formação e evolução dos planetas. Refletindo sobre o impacto que esses planetas têm na teoria planetária, é evidente que estamos em uma era de descobertas. Cada exoplaneta de ferro fundido que encontramos não é apenas um objeto de estudo, mas também uma peça do quebra-cabeça que compõe a história do universo. À medida que nossa compreensão avança, percebemos que cada descoberta nos obriga a atualizar nossas teorias e a reconhecer que o universo é muito mais diverso e surpreendente do que jamais imaginamos. Finalmente, é importante mencionar que o estudo desses planetas não se limita à astronomia. Tem implicações em campos como a química, a geologia e a astrobiologia. Ao compreender como se formam e evoluem esses mundos, também estamos ampliando nosso conhecimento sobre a possibilidade de vida em outros cantos do universo. A exploração dos planetas de ferro fundido é um lembrete de que, à medida que avançamos no conhecimento, o cosmos sempre tem mais surpresas reservadas para nós. A exploração do cosmos revelou um vasto e fascinante universo cheio de mistérios, e entre esses mistérios, os planetas de ferro fundido se destacam como verdadeiras joias infernais. À medida que refletimos sobre o que aprendemos, surge uma pergunta intrigante: por que é tão vital compreender esses mundos? A resposta reside no fato de que, ao estudar planetas como esses, não apenas ampliamos nosso conhecimento sobre a diversidade de corpos celestes, mas também desafiamos nossas crenças sobre a formação planetária e a possibilidade de vida em lugares inesperados. Os planetas de ferro fundido nos mostram como a natureza pode ser extraordinariamente variada. Esses mundos, que parecem retirados de um romance de ficção científica, nos levam a reconsiderar o que sabemos sobre a composição e a estrutura dos planetas. Quem poderia imaginar que o ferro, um elemento comum na Terra, pode existir em formas tão extremas em outros cantos do universo? Ao observar esses planetas, adentramos em um campo onde o calor, a pressão e a gravidade desempenham papéis fundamentais em sua existência. Ao longo desta travessia, exploramos como se formam esses planetas, e o fascinante é que sua criação está intimamente ligada às condições do espaço que os rodeia. A influência da gravidade e a proximidade de suas estrelas-mães são fatores que determinam seu destino. Não é surpreendente pensar que o ambiente em que um planeta se desenvolve pode moldar sua essência? Esse tipo de descobertas nos convida a questionar o que consideramos normal no universo. Os extremos de temperatura que enfrentam esses mundos são dignos de um filme de terror. Imagine um lugar onde o calor é tão intenso que o ferro se funde e se torna um oceano de metal líquido. Essa realidade nos empurra a refletir sobre o conceito de habitabilidade. O que significa realmente habitar um lugar tão feroz? Aqui é onde as perguntas se multiplicam e cada resposta nos leva a novas interrogações. Enquanto exploramos os exoplanetas de ferro fundido, como HD 1897-33b e o WASP 121b, encontramos mundos que desafiam nossa compreensão. Suas características singulares nos revelam que a diversidade no cosmos é muito mais rica do que poderíamos imaginar. Cada descoberta se torna uma peça de um quebra-cabeça que nos aproxima de entender a dinâmica do universo. Ao comparar esses planetas com outros tipos, como os gasosos e rochosos, emergem diferenças fascinantes, o que os torna únicos em sua categoria. A forma como se comportam sob as forças gravitacionais e as radiações estelares nos ensina sobre a complexidade do universo. Essas comparações não são apenas acadêmicas, mas também nos permitem entrelaçar histórias de diferentes mundos e seus origens. A atmosfera, ou a falta dela, nos planetas de ferro fundido é outro tema que nos leva a refletir. Um planeta sem uma atmosfera significativa pode ser considerado um lar? A resposta pode não ser simples, mas cada análise sobre suas atmosferas nos fornece informações valiosas sobre como se desenvolvem e evoluem os corpos celestes. Enquanto consideramos o papel da magnetosfera, encontramos outro fio que conecta a teoria planetária com a realidade desses mundos infernais. A magnetosfera atua como um escudo protetor, mas o que acontece quando as condições são tão extremas que esse escudo é comprometido? As respostas a essas perguntas nos levam a aprofundar como a radiação estelar interage com a superfície desses planetas, afetando sua geologia e, em última instância, sua história. O estudo da superfície e da geologia dos planetas de ferro fundido nos revela paisagens que parecem de outro mundo.
Conhecer como se formam e mudam esses terrenos nos ajuda a entender não apenas a história desses planetas, mas também a história do próprio sistema solar e além. Cada canto desses mundos é uma janela para uma era antiga que, de outra forma, permaneceria oculta. Ao comparar os planetas de ferro fundido com Mercúrio, descobrimos semelhanças e diferenças que enriquecem nosso conhecimento. Mercúrio, como um caso de estudo, nos permite fazer paralelismos interessantes e pensar em como a proximidade a uma estrela pode alterar a natureza de um planeta. Essa análise reforça a ideia de que cada planeta tem sua própria história a contar, e cada história é única. As técnicas de detecção que os cientistas utilizam para estudar esses planetas são verdadeiras maravilhas da tecnologia moderna. Desde telescópios que podem olhar através da vastidão do espaço até métodos inovadores de análise, cada avanço nos permite nos aproximar um passo mais da compreensão desses mundos distantes. Que novas ferramentas serão desenvolvidas no futuro para continuar explorando esses espaços inexplorados? A busca por vida no universo também se entrelaça com o que aprendemos sobre os planetas de ferro fundido. Cada descoberta nos leva a questionar nossa própria existência e a nos perguntar: somos realmente os únicos neste vasto cosmos? Enquanto continuamos investigando, a possibilidade de encontrar vida em ambientes tão extremos nos oferece um novo prisma através do qual observar o universo. Finalmente, a influência da proximidade às estrelas na formação e características desses planetas é um lembrete de que tudo está interconectado. A dança entre as estrelas e os planetas é um espetáculo que nos ensina sobre a beleza da natureza e a complexidade das forças que atuam no cosmos. Cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos do universo. Assim concluímos nossa reflexão sobre os planetas de ferro fundido. Esta viagem, através de suas características, formação e singularidades, nos permitiu não apenas aprender sobre eles, mas também questionar e nos maravilhar sobre nosso lugar no universo. Como exploradores da curiosidade humana, cada resposta nos leva a novas perguntas, e talvez, no fundo, isso é o que torna a astronomia tão apaixonante. Ao olhar para o céu estrelado, lembremos que cada estrela pode estar acompanhada de um mundo extraordinário, esperando para ser descoberto.